Ah, dessa vez é. Mas vamos voltar aí para não... Olha só, são 9h23, Isa não vai participar e Dani não respondeu aqui. Né? Cláudia também vai entrar mais tarde, um pouquinho. Dani, acho que vai entrar. Juan, acho que está se sentindo mal, ela vai entrar sozinha. Ah, então tá. Então vamos começar, gente? Desliga Ah, Dani aí. Dani está pedindo permissão. Aí, mãe! Aí entrou a primeira dama aí. A primeira dama entrou. Oi, amore. Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou participar sozinha. O Juan não tá bem, não. O que ele tem? houve? Dor de cabeça. Já tá até dormindo. Aí eu tava dando às crianças alguma coisa para comer, para eu poder participar. Entendi. Então tá. Vamos lá, gente? Vamos. Deixa eu botar o fone aqui para não atrapalhar ele. Peraí. Deixa eu ver se... Vamos lá? Eu prometo ser bem breve, né, para a gente não tomar muito tempo aí. Não tomar muito tempo aí. Só desligar o fone, o som aí. Esquentei. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inspirai-nos, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Né? Então, gente, mais uma vez aí, boa noite a todos, né? Sempre é uma alegria imensa aí estarmos juntos, mesmo que virtualmente, né? Eu já vou até preparar, espelhando a tela aqui agora, vou continuar falando. Sempre é uma alegria, né, a gente estar junto aí, né? Mesmo que virtualmente, né? Hoje a gente vai dedicar um tempo aí para a gente falar de uma santa, né? Santa e doutora da nossa igreja, né? E esta santa, ela tem uma particularidade, né? Ela, ao mesmo tempo que ela é um fenômeno, né, espiritual, né? Ela, ao mesmo tempo, é um tesouro escondido, né? E então, essa noite eu vou falar um pouquinho para vocês, né, da Santa Teresa do Menino Jesus, né? Na verdade, é Santa Teresa de Lisieux, né? É Santa Teresa de Lisieux, na França, né? Lisieux é uma cidade da França, né? Onde a Santa Teresa viveu, né? Para nós brasileiros, né? Ela nada mais do que a Santa Teresa do Menino Jesus, né? Ou Santa Teresinha, né? Que muitos conhecem aí, né? Eu falei que ela, ao mesmo tempo, ela tem é um fenômeno, né, espiritual, porque ela soube viver a santidade dela e, ao mesmo tempo, ela é um tesouro escondido, né? Porque a maioria dos seus devotos, né, a veneram mais pela intercessão do que pela sua doutrina, né? Como eu falei, ela é uma doutora da igreja também, né? Então, os devotos de Santa Teresa de Lisieux,
a veneram mais pela intercessão do que pela doutrina dela, né? A veneram pelo ensinamento, pelo seu curto caminho, né, de vida que ela teve, né? Enfim, por isso que ela é ao mesmo tempo, um fenômeno espiritual e um tesouro escondido, né? Ela nasceu em 2 de janeiro de 1873, né? Experimentou esse amor de Deus desde muito pequena, né? Através dos seus pais, né? Que foram canonizados, né? Praticamente a família toda de Santa Teresa de Lisieux é santa, né? Não vou dizer todos, porque no convento que ela morou, né, lá em Lisieux, morava ela e mais 4 irmãs, né? Todas eram do convento, né? Todas eram carmelitas, né? E todas experimentaram muito a graça divina através dos pais delas, né? De nome Luiz Martim, né, do pai dela, e a mãe Zélia Guerin. Eles foram canonizados agora em 2008, né? Então, uma família toda de santo, né, gente? Então, para a gente ver, né, como é importante a gente seguir esse caminho, né, de santidade dos santos, né? Mais à frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Ela veio a falecer em 30 de setembro de 1897. Bem nova, né? Bem nova, com 24 anos. Ela faleceu com 24 anos, né? Ela faleceu pelo mal que naquela época não tinha cura, que era a tuberculose, né? Mais à frente eu acho que eu vou falar mais um pouquinho ainda sobre isso, né? Porque ela relata, né, a vida dela em um pequeno livro, né? Mais à frente eu vou falar isso aí para vocês. Mesmo ela tendo aí uma vida curta, né, né, uma vida de 24 anos, né, foi um grande exemplo de santidade, né? Santa Teresa de Lisieux deixou um grande exemplo para a gente de caminho espiritual, né, que nos ajuda muito a gente, né, na santificação pessoal aí, né? Então ela ajudou bastante gente, né, na santidade, no caminho de santidade. E ela, como eu falei, ela escreveu a vida dela em manuscritos, né, que chama de manuscritos autobiográficos, né? E numa dessas cartas ela escreveu uma frase, desculpa, gente, que ficou marcado aí pela doutrina dela, né? Que falava o seguinte: passarei o meu céu fazendo o bem sobre a terra. Então, a frase que ela tinha como aí, que ela ficou conhecida, né? Passarei o meu céu fazendo o bem sobre a terra. Por isso que, como eu falei no início, né? Ela é um fenômeno extraordinário, não pela sua doutrina, né? E mais pela sua intercessão. Então, por isso que ela foi ela com um ano de falecida, né? Já se tinham vários milagres dela, né? Para uma menina que entrou com 9 anos no convento, né? Não, desculpa, para uma menina que desde os 9 anos queria viver essa vida, né? E com 15 anos ela entra num convento, onde um convento só permitia meninas acima de 16, né? Então
Isso realmente é bem extraordinário, né? E logo após a morte dela, né, como eu falei, os milagres começam a aparecer, né, de forma extraordinária. Inclusive as pessoas, né, relatavam milagres em vários lugares, né, não em um lugar só, não só na França, mas em vários lugares, né? Dizem, né, diziam, né, dizem não, relatam, né, que ela aparecia até nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, né, para os soldados, né? Então, por isso a fama dela cresceu muito rápida, né, e de forma extraordinária, né? Conforme eu falei, né, ela entrou para o convento de Carmelo de Lisieux. Esse convento existe até hoje, né? Ficou 9 anos no Carmelo, dos 15 aos 24, né? E com esse fenômeno, né, o Carmelo, depois da morte dela, o Carmelo passava a receber mais de 500 cartas por dia, né? Mais de 500 cartas por dia. Deixa eu passar outro slide aqui, que eu acho que... não. Isso aqui. Aí eu já falei da frase, né? Esqueci de passar aqui, que é tão bom falar de Santa Teresa. A frase dela aí, né? Passarei o meu céu fazendo bem sobre a terra. Né? Então, aí, como eu parei na parte das cartas, né? Chegavam mais de 500 cartas por dia no Carmelo, né? Contando os milagres, né, de Santa Teresa de Lisieux. Em 1925, ela foi canonizada, né, pelo Papa Pio XI, né? Em seguida, ela foi declarada padroeira das missões, junto com São Francisco Xavier. Ela foi declarada padroeira das missões junto com São Francisco Xavier, e também foi declarada padroeira da França, junto com Santa Joana d'Arc, né? E aqui é uma curiosidade que Santa Joana d'Arc já existia antes dela, né? E Santa Teresinha venerava muito Santa Joana d'Arc também. Então, ambas hoje são padroeira da França, né? Você vê como é que é importante, né? Essa questão da gente ter um amigo, né? Ter essa amizade somente com os santos, né? Com os nossos anjos. Se Deus quiser, né? Nesse nosso caminho de santidade, a gente espera encontrá-los, né? No céu. E, como eu falei, né? Nesse pequeno caminho de vida, né? Ela, quando ela estava no Carmelo, eles ficam enclausurados, né? E a Madre Superiora do Carmelo já sabia que ela se tornaria essa santa popular, né? Que a doutrina de Santa Teresinha era toda voltada para o amor, né? Então, mais à frente eu vou dizer isso, que tudo que ela fazia, né? Ela fazia por amor a Deus, né? Então, dentro do Carmelo, a Madre pedia que ela escrevesse, né, tudo que ela passava na vida dela, né, nesse caminho de santidade. E ela escreve esse livro que é História de uma Alma, né, que é um manuscrito autobiográfico, né, onde ela vai escrever as vivências dela, né, dos valores evangélicos. Esse livro ele é dividido em 3 partes, né? Eles chamam de manuscrito A, manuscrito B e manuscrito C, né? O manuscrito A, ela relata para a irmã dela, a Maria, né? Ela conta de como ela vivia dentro do Carmelo para a irmã dela, né? E o manuscrito B, ela escreve o manuscrito B e C, ela escreve para a madre superiora dela, né?
de como ela vivia esses valores evangélicos, né? Então, de como ela presenciava o amor de Deus, né? De como ela conseguia vivenciar tudo isso, né? Então, fizeram a compilação e esse livro, História de uma Alma, é um livro, eu ainda não li, não, né? Eu até hoje me penalizei por isso, porque esse livro é um livro que todo católico deveria ler, né? Então, eu não sei se eu tenho esse livro, se eu já emprestei esse livro, então eu até vou pegar um emprestado para poder eu ler, né? Mas eu super aconselho aí a leitura aí desse livro, né? Esse livro foi vendido em milhões de exemplares, né, em vários países. E o nosso país, o Brasil, leva, né, a gente tem o pioneirismo, né, da veneração de Santa Teresinha. Por quê? Porque esse livro aí, uma das primeiras línguas que foi traduzida foi para o português. Né? Uma das primeiras línguas que foi traduzida, História de uma Alma, foi o português. Né? Deixa eu passar aqui. Por que eu falei, foi traduzido para o português? Por que a gente tem essa veneração com ela, né? Aqui no nosso solo, né, existem vários santuários, basílicas, igrejas que se dedicam a ela, né? Nós temos aqui no nosso país várias basílicas, né? E esse relicário aqui, né, que eu botei na tela aí para vocês, isso aqui foi um presente do povo brasileiro, né? Isso aqui, os restos mortais de Santa Teresinha estão aqui dentro, né? E lá na França eles chamam essa urna, né, como a Caixa do Brasil, né? Então aqui estão os restos mortais de Santa Teresinha. Aí eu quero agora fazer um parêntese, porque me suscitou uma dúvida hoje. Eu até conversei com o Fernando sobre isso, né? E confesso que não consegui assimilar, mas enfim. Aqui, ó, deixa eu ver se vai abrir para vocês. Peraí. Como eu vocês estão vendo aí, lá no Carmelo, né, na França, lá em Lisieux, existe o corpo de Santa Teresinha, que é nessa urna, né, o corpo de Santa Teresinha. Está aqui. Aí me suscitou uma dúvida, como que pode, né, no Carmelo, no museu, está o corpo de Santa Teresinha, né, e, ao mesmo tempo, nessa urna aqui está os restos mortais dela, né? E aí a minha dúvida foi o seguinte, eu perguntei a Fernando se o corpo dela estaria incorrupto, né? Estaria incorrupto. E ele falou que ele não saberia responder, porque teria que dar uma pesquisada a mais, né? Então, enfim, suscitou essa dúvida, estou dividindo com vocês, mas ambos aí, né, são importantíssimos, né? Ambos são importantíssimos. Essa aqui é conhecida como a Caixa do Brasil, né? Deixa eu ver se vai dar. E aqui é o corpo de Santa Teresinha, né? Ela está com uma rosa na mão, né? Porque existe uma novena, né, que chama a novena das rosas, né? Que dizem que é uma novena muito forte. Santa Teresinha. Que ela é uma novena muito forte, que você fala, nessa novena você reza 24 vezes o Glória ao Pai, né?
Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. E que ao final da novena você é presenteado com uma rosa. Né? Essas 24 vezes é justamente a idade dela, né? Justamente a idade dela. Então, deixa eu voltar aqui para o meu slide. E aqui é o relicário, né? Que é uma caixa que foi doada pelo povo brasileiro. Né? Então, falando um pouco como a gente está falando da vida dos santos, né? E eu sempre peço que a gente fale um pouco de como esse santo viveu, né? A doutrina dele, porque isso é importante falar, né? Da doutrina, né? Que cada santo tem uma doutrina. Tudo bem que nós temos a doutrina da igreja, mas cada santo tem uma doutrina, né? E a doutrina de Santa Teresinha, ela passa pelo amor, né? Ela vai ter um viés, né? Um viés que vai nos inspirar, né? A gente precisa ter essa ótica, né? Que Santa Teresinha teve, de que tudo é por causa de Deus, né? Tudo é por causa de Deus. Santa Teresinha conseguiu ter essa ótica, né? Ou seja, amar de verdade por causa de Deus, né? Santa Teresinha, mesmo ela vivendo essa doutrina, ela vai colocar isso em prática no último ano de vida dela, né? Mais na frente eu vou falar sobre isso mais um pouquinho, porque quando a gente ama, né, verdadeiramente aquela pessoa, né? A gente quer ver a pessoa no céu, né? A gente tem por isso. E Santa Teresinha fazia muito bem isso, né? Ela usava essa doutrina, né? E hoje em dia, acho que poucas pessoas fazem isso, né? Mas a gente ama tanto que a gente também quer aquela pessoa no céu. Às vezes a gente pega um irmão, né? Que está no caminho errado, aí a gente quer orientar ele, né? Falar que ele está no erro, porque ele está perdendo o céu, né? O padre Paulo Ricardo, ele uma certa vez conta, né, uma parábola que um assaltante, né, e a vítima, né, o rapaz, o assaltante rouba um pedestre, né, e sai correndo, né, praticou um assalto e saiu correndo. Aí ele pergunta, quem é a vítima, né, e quem é o ladrão? Aí todo mundo fala assim, pô, a vítima é o cara que roubou a loja. Não, a vítima é o cara que foi assaltado, né? O ladrão é ladrão, está cometendo um crime, né? Aí ele fala assim, não, a vítima ali é o ladrão, porque ele está perdendo o céu, né? Ele está cometendo um pecado. Então, mas para a gente viver isso de forma sobrenatural, a gente precisa ter essa doutrina de Santa Teresinha, né? De tudo pelo amor de Deus, pelo amor para Deus, né? E por isso que a gente quer ver todo mundo, por isso que a gente quer ver todo mundo no céu, né? E esse é o verdadeiro amor, né? Esse é o amor verdadeiro de Deus, né? Que Deus coloca para a gente diariamente, né? E preste bem atenção, né? Quando eu falo de salvação, eu também é importante a gente falar de condenação para o inferno, né? Porque a nossa condenação para o inferno também passa pelo amor. Ela também vai ter um viés, né, desse caminho. Porque nós não queremos ir para o inferno, né? A gente não quer ir para o inferno, ninguém quer ir para o inferno, né? Ou seja, eu não quero ir por causa de mim, né? Eu não quero ir, eu não quero ir por causa de mim, eu não quero ir por causa de Deus, né? Então, eu não quero ir para o inferno, não porque eu não quero ir por causa de Deus, né? Então, para você ver como é que é importante isso, né? Tudo, porque se a gente fizer justamente ao contrário, a gente não vai estar agradando a Deus, né? E até por isso que até a nossa condenação passa por isso. A gente não quer ir para o inferno
para não desagradar a Deus, né? Então, você vê que falar de salvação é fácil, né? Viver a santidade é fácil. Mas quando a gente fala de condenação para o inferno, a gente também tem que colocar esse amor de Deus à frente, né? Não quero ir para o inferno por causa de Deus. Se depender de mim, né, eu vou, né? Mas depender por causa dele, não. E a gente está falando desse amor, né? E a gente se pergunta, e como Teresinha amava a Deus, né? Como ela amava a Deus? Ela amava a Deus de forma muito simples, né? Ela fazia de tudo que no seu dia a dia, né? De forma extraordinária, que tudo era transformado em amor, né? Tudo que ela fazia no seu dia a dia, ela transformava em amor, né? Ou seja, fazia por Deus, né? A maioria dos santos, né, faziam mortificações diárias, né? E Santa Teresinha não era diferente, né? Conta a história dela, né? Que, por exemplo, ela quando suava, né, em um dia de calor extremo, ela não enxugava o suor do desculpa, ela não enxugava o suor do rosto dela. Por quê, né? Porque ela simplesmente, nesse suor, ela amava a Deus, né? Nesse sacrifício, ela amava a Deus. Porque ela julgava que que Jesus também suou sangue, né? Jesus escorreu sangue pela sua face na crucificação, né? Então, Teresinha fazia essa mortificação para Deus. Um outro exemplo também dela, que relatam, que é relatado, né? É que ela nunca cruzava os pés e nem as pernas, né? A gente está sentado aí, ó, eu estou com o pé cruzado, né? Deve estar todo mundo aí de pé cruzado, perna cruzada, porque ela achava que esse gesto de cruzar os pés, né, ou as pernas, é um gesto de descanso, né, e que ela não podia descansar. Gente, eu estou falando de uma menina, né? Você vê como é que é uma doutrina forte, né? Um caminho de santidade forte, né? Ela, nesse manuscrito, né, que eu falei, se eu não me engano, foi no manuscrito C, ela relata, né, a sua paixão, né? Ela ficou 3 meses muito doente, né? E ela passou por todo esse sofrimento, né? Caminhando aí para o fim da sua vida. E nesse manuscrito ela fala que esse caminho foi um pequeno caminho. Olha só, ela diz que esses 3 meses de paixão foi um pequeno caminho que ela teve, né? E assim ela nos deixa um belo testemunho. Né? Ela deixa um belo de que um caminho para a santidade não significa fazer grande coisa, né? Grandes coisas. E sim que essas coisas ordinárias, né, o que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente faça com amor, né, de forma extraordinária, né? Às vezes é difícil, eu sei, né? A gente chega estressado, chega cansado, né? E tem que fazer alguma coisa dentro de casa, né? Dar atenção ao filho, dar atenção ao marido, o marido dá atenção à esposa, né? Que a gente possa ter esse pequeno caminho, né? De forma extraordinária, né? Não fazer por você, fazer por Deus, né? Eu acho que eu já falei algumas vezes para vocês. De forma extraordinária, né? O ordinário é o que todo mundo vai cobrar para a gente, né? E o extraordinário, o sobrenatural, é aquele que vai surpreender,
né? Por exemplo, na rua, né? Uma pessoa que te tratar sem educação, né? E você vai fazer justamente para ele o contrário, né? Porque você vai viver aquela mesma atmosfera dessa pessoa, né? Se ela te apresenta uma má educação, você apresenta uma boa educação para ela, né? E isso no nosso dia a dia, né? Então, justamente fazer esse antagonismo, né? Fazer esse oposto. Se a gente praticar isso no dia a dia, a gente vai entender justamente o que é o amor ao próximo, né? Então, por isso que eu falei que a doutrina de Santa Teresa de Lisieux, né, nos deixa um belo testemunho, né? Porque não é fazer grandes coisas que a gente vai ser o caminho de santidade, né? E sim fazer com amor, né? Em suma, Santa Teresa de Lisieux, ela conseguiu, né, fazer as coisas ordinárias, né, dela, do dia a dia, de forma extraordinária. Quem puder, ou quem tiver o livro, né, quem já leu, aí, não sei, de repente já tenho lido, o manuscrito dela eu não li, né, mas deve apresentar belíssimos testemunhos, né, porque são relatos, né, são fatos, né, e essa doutrina de Santa Teresinha, ela é um belo caminho, né, para gente viver, né, no nosso dia a dia aí. E como a gente está nessa série aí desculpa, gente, que eu estou com a dor nas costas. A gente está nessa série aí de estudar os santos, né? E a gente sabe que a igreja, ela chama, né, a gente para a santidade, né? Todo mundo já sabe que a igreja chama a gente para ser santo, né? E a gente está estudando justamente a vida dos santos, né? Para isso, né? Para a gente tentar alcançar essa santidade, né? Poderíamos ser milhares, né, de pessoas estudando a vida dos santos, levando essas obras aí maravilhosas para todo mundo, né? E desde o Concílio Vaticano II, a Igreja atesta, né, que a nossa vocação universal é a santidade, né? Então, a Igreja atesta isso aí, e não há outra vocação maior que a santidade, né? A gente, quando estuda a vida dos santos aí, né, a gente já falou de alguns santos maravilhosos, né? Falamos aí de santos belíssimos, né? E santos, a gente pode chamar de grandiosos, né? E muitos deles nos assustam, né? Quando a gente estuda a vida deles, a gente chega a ficar até desesperado, né? Porque, por exemplo, quando a gente vê um Padre Pio, né, estuda a vida de Padre Pio, né, a altura que ele chegou em santidade, né, quando a gente pega um Vianney, né, um São João Maria Vianney, né, que com suas penitências, né, conta a história que São João Maria Vianney ele só comia batata, né, ele comia uma batata por dia, e quando ele comia a segunda, porque ele tinha fome, ele se confessava. Né? Olha como é forte, né? Comia uma batata por dia. E quando comia a segunda, que ele estava com fome, ele ia se confessar a si mesmo. Né? Olha como é forte essa mortificação, né? Aí a gente eu olho assim, né, para mim, eu falo assim, caramba, eu não sou nada ainda, né, meu caminho ainda é pequeno demais na frente desse povo todo aí, né, por isso que eu falo que fica desesperador, né, mas isso é alcançável, né, gente, a gente sabe que isso aí basta a gente querer, né,
a Santa Teresa de Lisieux é um belo exemplo da família dela, né? Conforme eu falei no início aí, a família toda está no céu, né? Como seria bonito, né, se nós encontrássemos a nossa família, todos no céu, né? E chegar perante Deus e, nossa, missão cumprida, hein? Que beleza, né, gente? E o céu não é assustador, né? Isso aí, essa semana o bispo, o Papa Emérito, né, o Bento XVI, postaram uma foto dele que ele estava acho que estava viajando na Itália, alguma coisa assim, e ele está bem abatido, né? Ele está bem, está de cadeira de rodas, já está bem doentinho, e só ele sem máscara, né? A gente sabe que na Itália foi o Covid também devastou muita gente por lá, né? Muita gente faleceu, e as pessoas que estavam ao lado dele, todos de máscara, e só ele sem máscara, né? Eu estava falando aqui do nosso olhar sobrenatural, né? Quem é a vítima ali, né? Quem é a vítima ali naquela foto, né? O, o Papa o Papa Emérito Bento XVI, ele sabe que se ele morrer, ele vai para o céu, né? Então, quem não quer ir para o céu, né? Qual cristão católico não almeja o céu, né? Então, vale uma reflexão, né? Essa foto mostra muita coisa, né? Mas, assim, não estou dizendo para gente. Peraí, gente, tem gente querendo entrar, calma aí. Claudinho. Então, não estou falando que é para a gente sair andando por aí sem máscara, tá, gente? Não estou falando isso. Fernando umas 3 semanas atrás, ele falou sobre a fé e a razão, né? A gente tem que agir pela razão, né? Que é aquilo que os nossos governantes, né? A Organização Mundial da Saúde pede para a gente fazer, né? Isso é agir pela razão, mas também a gente deve agir pela fé, né? Ter esse olhar sobrenatural das coisas, né? Porque, como eu falei, quem não quer chegar ao céu, né? Mas quando a gente fala que para chegar no céu a gente precisa morrer, muitas pessoas se assustam, né? E de repente o Papa Emérito Bento XVI deu um grande exemplo para a gente aí, que morrer, como fala, né? Morrer para a gente é lucro, né? Que nós vamos. Alessandro, Oi, Tia Deise. eu e o Hilton também nos questionamos sobre essa foto do Papa também. A gente também estava comentando por que ele estava sem máscara. Aí agora você falando isso também foi o nosso mesmo pensamento. Eu achei ele muito assim abatido, muito magrinho, muito idoso já, né? Ele está bem debilitado, ele. Ele trava uma luta muito grande também, né? Mesmo ele não sendo ele sendo emérito, né? Mas ele trava uma luta muito grande, né? Porque ele é um grande defensor da liturgia, né? Da doutrina, e a gente sabe que a nossa liturgia aí é atacada diariamente, né? A gente vê, infelizmente, vê erros aí, né, litúrgicos que dói o coração, né? Então, e o Papa Emérito Bento XVI é um grande defensor dessa liturgia. Então, a batalha dele é bem grande também, né? E ele com certeza, ele vai ser aí um futuro santo. Então, deixa eu voltar aqui. Então, aí eu falei aí, né? Então, eu estava falando dos santos, né? Por que a gente está estudando, né, a vida dos santos, para poder justamente a gente ter essa ajuda, né? Assim como Santa Teresinha nos ajuda nessa pequena doutrina dela, né? E ela aponta um caminho, né, para a gente.
Conforme eu falei, ela passou justamente a entender essa questão de amar ao próximo no último ano de vida dela, né? No manuscrito dela diz que ela tinha uma irmã no Carmelo que ela dizia para a madre dela que ela era muito desagradável, né? Você imagina uma criança, né? Mas que ela iria amar essa irmã por Deus, né? Ela falava, não lembro o nome da irmã, né? Uma irmã carmelita, né? Que ela era, madre, ela é muito desagradável, né? E olha que ela não falava nem essas palavras que a gente escuta hoje, né? Mas eu vou amá-la por Deus, né? Então que a gente siga esse exemplo aí de Santa Teresinha, né? Para podermos caminhar, né? Eu vou passar um vídeo aqui agora, porque falar da vida de Santa Teresinha, né? É muita coisa, tá, gente? Teríamos assim para vários capítulos, né? Então eu procurei fazer uma síntese, né? Para que a gente tenha um gostinho de quero mais, né? Só um introito, e falar um pouco mais da doutrina dela, né? De como ela vivia esse caminho dela, nesse pequeno caminho que ela chama. Deixa eu achar o vídeo aqui. Achei aqui. É um minutinho, eu só peguei uma parte do vídeo, tá? Para vocês verem. Vocês estão vendo aí, né? Esse vídeo passa no Carmelo, lá na França, né? Lá em Lisieux. Escreveria um dos livros mais vendidos no mundo todo, A História de uma Alma, manuscritos autobiográficos e poemas que relatam o amor a Deus e a experiência dela com a divindade. A primeira edição foi publicada em setembro de 1898, apenas um ano após a morte de Santa Teresa. Já vendeu milhões de edições em dezenas de línguas. Teresa ainda escreveu Oração à Sagrada Face, que ela acreditava ser a maneira mais sublime de se aproximar de Cristo. Esses símbolos de Jesus foram desenhados por ela. Laurence nos explica a árvore genealógica de Teresa, uma família de santos, pois Leonie, uma das 5 irmãs dela, também está prestes a se tornar santa. Os pais de Teresa foram canonizados em 2008. Ainda há filmes do sepultamento de Teresa e a transferência dos restos mortais dela. Foi em 1923 que a capela do mosteiro foi ampliada para abrigar os restos mortais de Teresa, transferidos do cemitério de Lisieux. Aqui está o corpo de Santa Teresa em 1923, aqui é aquela urna que eu falei, foi ampliada para abrigar os restos mortais de Teresa, transferidos do cemitério. Essa é a urna, tá vendo? É a urna que na França eles chamam Caixa do Brasil. De Lisieux. Aqui está o corpo de Santa Teresa de Lisieux, neste relicário abaixo dessa escultura, que representa a carmelita deitada no leito de morte. Em 17 de maio de 1925, o Papa Pio XI declarava Teresa de Lisieux a Santa Teresinha do Menino Jesus. No Japão. Explicou, né? A sua dúvida. Saiu da urna para a coisa. Então é isso, gente. Belíssima história, né,
de Santa Teresinha, que a gente possa ter mais nesse ensinamento, né, esse testemunho aí como exemplo desse pequeno caminho de vida, né, que ela teve, mas que arrasta aí milhares de devotos, né, até hoje, e que é um belo exemplo aí para a gente, né? Conforme eu falei, né, a história dela é muito grande, né? Envolve muita, como ela é doutora da igreja, né? Envolve bastante parte teologia também, e de repente a gente fala isso aí em outros momentos, tá bom? Foi o que eu pude trazer para vocês, né? Foi um pedido da minha esposa, ela que pediu para falar sobre Santa Teresinha, né? Como eu falei no início aí, me deu esse pepino aí, saiu fora, foi pedalar, mas Estou aqui, cheguei em tempo. Mas graças a Deus ela chegou em tempo e deu para passar um pouquinho para vocês aí. Que dia que se comemora o dia dela, Alessandro? Então, geralmente, na Igreja Católica, comemora-se na data de que ela morreu, entendeu? Ela morreu em 30 de setembro de 1897. Entendeu? A igreja são só 2 santos que a igreja comemora o nascimento, né? Também, que é São João Batista e Nossa Senhora, né? Então, eles têm duas comemorações, o nascimento, né, a natividade e a santidade, né? Então, são esses dois. Eu queria dar uma palavrinha sobre o que você falou da perna cruzada. É uma coisa interessante, porque, já que você comentou, eu vou só dar uma palhinha aí que Deise, inclusive, não sabe nem disso. Eu, quando vou à missa, eu vejo várias pessoas de perna cruzada. Por debaixo do banco você vê, ainda mais que a gente fica ali atrás. Eu tenho, naquela hora que você falou, eu, por exemplo, agora estou de perna cruzada e tal. A maioria das pessoas tem mania de sentar e cruzar logo os pés embaixo da cadeira. Não é verdade? Isso aí. Eu acho o seguinte, isso é uma coisa minha. Pode ser até que eu esteja errado, não sei. Mas eu acho que se você vai para a igreja, tudo que você vai fazer, se você cruza, o que você cruza, você está impedindo, de uma certa forma, por exemplo, na igreja. Isso é o pensamento que eu tenho. Na igreja você está de perna cruzada. É um simples gesto, mas eu acho que você está impedindo de você, de repente, você receber uma graça. Vê se dá para você entender. Eu entendi. Entendeu? Não, entendi, tio. Mas isso aí, antigamente antigamente falava-se muito sobre isso mesmo, né? Até questão de você, por exemplo, eu acho mais falta de educação do que como de estar recebendo alguma coisa, né? Por exemplo, a pessoa está conversando com você e ela faz isso aqui assim, cruza os braços, né? Isso é mais ou menos isso. E isso é antigo, né? Isso aí. Mas é a linguagem corporal, né? A linguagem corporal diz que você está bloqueando, não está interessado sobre aquele assunto. Isso. De uma certa forma, você é como se fosse na igreja. Na igreja, assim, quando você está numa reunião, conversando com alguém, você está bloqueando. E na igreja, na minha cabeça, parece que você impede você de você receber uma graça, você está entendendo? Porque se você, a partir do momento que você cruza as pernas, você está impedindo de... Entendeu? Tio, eu acredito que não impeça nada, não. Mas também não vou dizer que de repente, o que o senhor está falando, de repente o senhor não concorda realmente, né? Mas que venha a impedir, acho que não, porque
a graça É maior. é maior do que isso, né? A graça é sacramento, né? Ela é sacramental, né? A gente recebe uma benção de um sacerdote hoje, atualmente, né? Via internet, né? Virtual. Não deixa de ser graça, né? Não deixa de ser graça, porque é sacramental, né? Na missa virtual, atualmente, ela não nos dá aquelas graças espiritual, né? A missa virtual não nos dá essas graças espiritual, mas nos dá a sacramental, né? A gente comunga espiritualmente, né? Não. Comunga. Sim, mas você falou que não dá espiritualmente? Não, comunga espiritualmente, mas a graça é sacramental. A graça é sacramental. Entendeu? Então, acho que de repente o senhor, com o tempo, o senhor vai... Eu entendi o senhor, tio Wilton, porque na linguagem corporal é como se você não tivesse aberto, né, ao que está sendo falado. Então, assim, a gente também fala em gesto. Da mesma forma que a liturgia, ela também tem detalhes em gestos, né? No gesto do padre, o sinal da cruz e tal. Então, mas às vezes a pessoa involuntariamente não está sabendo. A gente estuda sobre isso. Você está numa conversa, às vezes, se uma pessoa está de braço cruzado, ela não está muito interessada naquela conversa. Então, se ela já se debruça e faz assim, ela está interessada naquela conversa. Então, involuntariamente, o seu corpo expressa o seu agrado com aquela situação, né? E, às vezes, o fiel, dentro da missa, ele não percebe que ele está com uma expressão de negativa ao que está sendo falado, né? Mas isso não impede ele de receber, por exemplo, se ele ficar até o final da missa e tem a bênção final, não impede ele de receber a graça por conta do gesto do corpo dele. Mas é importante que nós tenhamos uma expressão corporal. Começamos a nos policiar. Da mesma forma que tem a vestimenta, né? Tem a roupa adequada. Né? No começo da nossa ida à igreja, o Alessandro era normal, a gente não via isso como um problema. Tanto eu quanto ele, determinados tipos de roupa, não me incomodava. Então, com o tempo, foi me incomodando determinados tipos de roupa. O Alessandro não vai de bermuda de jeito nenhum. Entre e a missa de bermuda, porque é uma situação inusitada. E não ir à missa, ele vai morrendo de vergonha de Deus, não dos fiéis, de bermuda. Mas se for normal, se não tiver nenhuma situação inusitada, jamais ele vai estar hoje, né? Hoje. Mas isso é crescimento, eu acho, crescimento espiritual. A gente também aprende a não criticar o outro, né? O nosso olhar é muito condenador. Então, não é porque Deus nos deu a graça de crescer espiritualmente que eu tenho que chegar na igreja e falar assim, tá vendo lá o meu irmão de bermuda? Eu tenho que rezar por aquele irmão, porque às vezes ele não tem isso que a gente tem aqui, um ciclo para falar de Deus, para ter um crescimento espiritual. Quantas pessoas têm uma fé enorme, uma fé gigante, e não tem conteúdo, mas é um coração tão puro, né? Então, assim, a gente vê isso também em pessoas muito humildes, né, de interior, que não têm acesso, né, a estudo, a tudo. Então, minha tia, desde que eu me entendo por gente, ela é católica. E ela diz que ela aprendeu muita coisa por conta das leituras do Alessandro, que no começo ela ficava meio irritada, depois ela passou Alessandro,
vê se isso está certo, vê se isso está certo. Mas uma pessoa de uma fé gigantesca, que muitas das vezes dá tapa na cara da gente, falando assim, você está com esse pensamento, por quê? Cadê sua fé? Então, o conteúdo não é nada sem a fé, e a fé bem vivida te acarreta transformações e crescimento espiritual, porque você vai se polindo e se polindo para a vontade de Deus, eu acho. Né? Com esse detalhe que você falou aí da roupa, eu não tenho nada contra ninguém, é uma opinião minha também. Nesses 12 anos que a gente tem casa em Maricá, eu nunca, você pode perguntar quem foi em Maricá que me conhece, eu nunca entrei na igreja para participar de uma missa, que eu participava, às vezes, muitas das vezes nas capelas, de camiseta e de bermuda. Podia estar um calor de 40 graus. Ou de manhã ou de tarde, eu ia de calça comprida. Inclusive, um dia aconteceu na capela de Nossa Senhora das Graças, lá em Ponta Negra, eu saí de casa com... Sabe aquele dia que você sai de casa inspirado? Bom, hoje eu vou até pedir para fazer uma leitura. Eu, assim, saí assim, inspirado. E fui, sentei lá e tal, cheguei, a igreja foi chegando gente, cheguei, e eu não percebi, mas o único que estava de calça comprida na capela era eu. Aí veio a senhorinha que atende lá todo mundo e tal. Desculpa, bom dia, eu posso incomodar o senhor? Eu falei, não, pode falar. Ela falou, o senhor pode fazer uma leitura para mim? Eu falei, com o maior prazer. Inclusive, hoje eu saí de casa com o intuito de fazer uma leitura. Aí ela falou, sua esposa pode fazer também? Eu falei, pode. Porque o senhor, infelizmente ou felizmente, hoje só tem o senhor de calça comprida na igreja. E fica chato a gente botar uma pessoa para fazer leitura de bermuda. Na mesma hora eu levantei, concordei com ela, na mesma hora eu levantei, fui lá para o Santíssimo e, sabe, desabafei lá, eu falei, caramba, como é que foi? Que belo exemplo, né? É coisa de Deus, cara. Porque são coisas simples, né, tio Will? A gente está indo ali, a gente está indo para atualizar o sacrifício de Jesus Cristo. E servir. Né? E a gente está ali participando, né, do Calvário de Jesus Cristo. Então, a gente tem que dar o melhor que nós temos para Deus. Né? Dani é advogada, um exemplo aqui com Dani. Eu tenho certeza que se ela for um shortinho curtinho no Tribunal de Justiça, ela não entra. Entendeu? Porque pode estar o calor que for. Pode estar o calor que for, ela não entra. E o homem de terno. E o homem de terno. Então, mas hoje está muito quente, eu vou de bermuda. Não, tudo bem. Mas se isso é o que você tem de melhor para oferecer, Jesus, imagina Jesus no Calvário, aquele calor que ele também passava se ele abandonasse a cruz. Agora eu não quero fazer mais isso. É verdade. E os nossos sacerdotes, né, que faça chuva, faça sol, tá ali, né, todo paramentado. A gente conversa muito isso com as crianças, né, porque aí a gente tem que ser um pouco mais flexível, mas Alessandro não é muito não. Eu fico ali no equilíbrio, né, porque por conta das crianças, mas a gente busca mostrar. A gente não está indo para o mesmo lugar que o padre está indo, o padre está lá todo paramentado. Então, segura a onda aí, que é uma horinha só. Antigamente, né, não sei se vocês repararam no vídeo ali, como as pessoas participavam dos ritos da igreja, né? Todo mundo de terno e gravata, as mulheres de chapéus lindos, né? E a gente foi se perdendo nisso. No Sul, a gente ainda tem alguma coisa disso. Verdade. Curitiba. Quando a gente vai muito para esse lugar, a gente percebe as senhorinhas todas arrumadas, impecáveis. Roupa, né? Entendeu? Os homens de terno e gravata. Infelizmente, aqui no Brasil, né, no Rio, sei lá, a igreja evangélica que segue isso, né? As pessoas, os homens e as mulheres muito bem alinhados para ir ao culto. Que era um rito nosso, né? Era um rito nosso.
Desculpa eu ter fugido um pouquinho Não, faz do contexto Viu, da não? reunião, mas é que uma coisa vai puxando a outra e tal, e não a fugiu, gente não. até tem cuidado, né? Isso se chama mortificação, né? Conforme eu dei o exemplo ali de Santa Teresa de Lisieux, né? Da questão do suor, né? Que ela não limpava o suor do rosto, Isso. né? Então isso se chama mortificação. Eu falo muito para as crianças aqui, né? Que às vezes tem dia que eu fico de calça jeans o dia inteiro, o calor danado, eu estou de calça jeans o dia inteiro. E eles falam, mas você não está com calor? Eu falei, não, eu estou com calor, mas eu entrego o meu calor a Deus. Entendeu? Entrego o meu calor a Deus. Eu fico de calça jeans o dia inteiro, de camisa, e então eu falo isso para eles: está com calor, entrega a Deus o seu calor, entrega a Deus se mortifica por isso. Mas, assim, é o que eu falei, né? Os exemplos estão aí, né? Os santos estão aí. Né? É possível, é palpável, né? É algo que a gente não tem como não almejar, né? Basta a gente escolher, né? Conforme eu falei, né? Santa Teresinha de Lisieux, ela também é doutora da igreja, né? Então, isso aí é uma outra parte que de repente a gente pode falar depois. A igreja tem vários doutores, né? Então, o que são esses doutores? São cristãos, né? Os santos, leigos, que tiveram notório saber da igreja, né? Ajudaram na doutrina da igreja, né? Então, eles são doutores. Existem vários doutores na igreja, né? E eu gosto muito dos santos e doutores, porque além de ensinar com a vida de santidade, também ensina com a parte da doutrina, né? De como viver a doutrina. E por isso que eu gosto muito do santos e doutores, né? Essa semana, conversando com o Fernando, eu até perguntei a ele, né? Existe santo e doutor, né? Mas será, né, a igreja não existe ainda um cristão leigo, né, casado, santo e doutor. Olha que foi casado, a igreja não existe ainda. E está aí uma grande oportunidade, né, para a gente ser pioneiro nisso. Casados, santos e doutores, né? Cara, imagina, isso aí vai ser sensacional. Tem muita água para rolar ainda. Tem muita coisa, né? Misericórdia. Tem que ajoelhar no milho diariamente. Então, gente, mas é possível, é possível. Várias mortificações, né, Dani? Então é isso, gente. Tem aquela foto que eu botei no grupo, né? Que é aquilo ali dá vontade de você fazer tudinho conforme a vontade de Deus. Você viu a foto que eu botei que o Padre Lucas postou no... Eles viram. Mas tio Will, tia Daisy, não. Essa, bota para eles verem que é na hora da morte, né? Peraí, deixa eu só... Vanessa quer partilhar uma foto aqui com vocês. A maioria acho que já viram aí, porque eu vi até em alguns perfis aí. Perfil Padre Lucas. Não, acho que eu vi no Dianinha, o perfil dela. Não sei se o tio Wilton viu também. Vamos lá. Aqui um monte de novo para poder ficar. Sim. Vou espelhar a tela aqui. A Vanessa quer mostrar a vocês aí essa foto. Eu fiquei horas. Que é uma foto que você pode ficar horas aí meditando em cima. Horas assim, né? Fiquei bastante tempo. Essa foto aí. Tá conseguindo ver, tia Daisy, tio Will? Tá aberto o som? Alguém, deixa eu ver.
Alguém já te ensinou ou alguma vez leu algo sobre o juízo particular? Caso não tenha lido, corre enquanto há tempo. Então, é uma foto que aí mostram duas situações, né, de pessoas na hora da morte, no leito da morte. Então, cercado ali pelos seus familiares, e parece duas freiras, né, ao redor, representando a igreja. Agora, eu fiquei olhando a imagem, pensando se as freiras eram se estavam ali mesmo ou se era uma representação de santos e tal, ao lado, né, do leito. Não, mas aqui, ó. E do outro lado, a foto de um leito de morte de uma pessoa que condenada ao inferno. Então, ali, ela já morreu, o corpo querendo ir para o céu, e puxando já que está no céu. Puxando a alma, querendo que a alma fosse para o céu, e o inimigo puxando essa alma do céu, Então, assim, é muito forte toda vez que eu vejo, eu me arrepio toda, porque essa escolha é nossa, é o nosso livre-arbítrio. Deus está lá, né, no céu, a Trindade Santa, com seus santos anjos, Nossa Senhora, São José, né? São José, lembra que quem falou de São José? Thaís? Thaís falou da boa, patrono da boa morte. Então, assim, o porquê? São José está ali intercedendo. Então, a gente deve pedir a São José, né? Essa graça da boa morte. Então, às vezes a gente fala, parece tão singular, mas tem uma profundidade, tem um peso tão grande, né? Porque o que a gente vive aqui, né? O nosso cotidiano, né? Os nossos afazeres, parece que pode tirar. É o tempo que a gente tem para fazer algo de bom para alguém, né? Ou nos mortificar, ou nos consertar, enfim, fazer a nossa parte. Então, quando eu vejo essa foto, eu falo, ai, meu Deus, que eu possa me consertar a tempo, né? De ser conforme a sua vontade, que eu possa ser conforme a sua vontade. Então, acho que é isso. Não, gente, não ia se alongar, mas já são 10h30. São 10h30, né, vamos encerrar. Eu queria reforçar um pedido da Claudinha, né, que a gente não colocou em intenção, mas é que a gente possa rezar pelos nossos políticos, né, que existe aí um aparato muito forte por trás de tudo isso que está acontecendo, que é, né, para descriminalizar o aborto, né, e essa semana aí parece que vão votar alguns projetos de lei aí que são bem perigosos, né? Então, que a gente possa rezar aí pelos políticos, né? Pelo nosso país, por essa pandemia aí que está nos afligindo aí, né? E a gente possa sair sã e salvo disso tudo aí. Tá bom? Se alguém quer tecer alguma coisa, Dani, Rodrigo, depois a gente encerra. Vai, Rodrigo. Oi, Alessandro. Sem elogios, hein, Rodrigo? Sem elogios. Ele não ia dar elogio, não. Ele ia dar esporro. Esporro pode. Não, sobre o que você acabou de falar agora, a respeito da descriminalização do aborto. Essa semana assistimos a um vídeo, na verdade ontem, né, nós assistimos a um vídeo que a Ana Paula me apresentou, né, sendo indicado pelo padre Lucas, onde o padre Paulo Ricardo, durante cerca de 40 minutos, ele fala sobre esse projeto de lei e fala sobre todo o histórico, né, sobre esse assunto. Muito interessante. É um vídeo longo, né? Eu sei que é difícil a gente conseguir assistir
desse tamanho, assim, no dia a dia, né, para quem está na rotina de trabalho, estudo, de casa e tal, mas quando possível, seja antes de dormir ou qualquer outro momento, assistam esse vídeo porque é muito esclarecedor e te faz com que a gente consiga formar uma opinião mais concreta para conversar a respeito disso com outras pessoas também que não sabem, né? Às vezes acham que nos coloca nós católicos, como o padre Paulo Ricardo se coloca a todo momento, né? Ah, poxa, você vê tudo aborto, então é um conteúdo muito interessante que todos possam assistir. Eu pretendo assistir novamente, porque como é longo, sempre passo algumas coisas despercebidas e é importante que assista mais de uma vez. Essa dica e parabéns aí ao casal. Eu assisti metade desse vídeo, o Padre Lucas passou para mim também, e realmente esse histórico existe mesmo, né? Porque existe aí um clamor mundial, né, gente? Isso não é nível Brasil, não, né? É um clamor mundial para que o aborto seja legalizado, né? E a gente sabe que as 5 famílias mais ricas do mundo, né, são maçônicas, né? São maçônicas, e eles financiam todas essas empresas que usam do aborto, né? Um meio de ganhar dinheiro, né? Porque são ONGs, né? Empresas que o feto abortado, né? O feto abortado usam do feto abortado até para fazer como matéria-prima para outras coisas, né? Então, por isso que existe. Maria Vitória falou isso para a gente, não sei se eles lembram. Vanessa está lembrando aqui, Maria Vitória falou isso para a gente. Quando falar nisso, vou até. Aqui em casa. Ela veio aqui em casa e falou sobre isso. Para o grupo. Não sei se vocês lembram sobre isso. Mas isso é fato. Existe todo um cenário por trás disso aí, né, em prol dessas empresas, né, que financiam isso tudo. Né? Sem contar que quanto maior o número de abortos, né, igual quando a gente via filminho de infantil, que o monstrinho ia crescendo, né? Então, cada criança morta, o mal se fortalece mais na Terra, né? Então, e aí a gente percebe claramente isso, né? Com tudo que vem acontecendo, com tanta banalização do que é correto, né? Então, mas isso é porque as forças malignas, com esses movimentos, eles vão crescer, ela vai crescendo, né? Nada maior do que o poder de Deus, mas isso estimula o crescimento do mal. Não vou me alongar não, porque já são 10h30, né? Deixar que todos estão aí, em um outro momento a gente conversa a respeito. Tá bom. Tem algumas coisas para falar também. Parabéns aí, Alessandro. Parabéns ao casal aí, pelas palavras, pela santa que você Santa Terezinha acabou de nos passar aí. Foi muito legal, muito interessante, muito rico. Tudo que eu acho que tudo que nós vamos falar, quer dizer, quem já falou e quem ainda vai falar, vai ser rico para a gente, até porque eu, por exemplo, nunca me toquei assim de ler sobre um santo ou sobre uma santa e tal, enfim. Então, ele é preguiçoso para ler. Eu tenho preguiça de ler. Hoje em dia tem áudio. Hoje em dia tem áudio, não precisa ler. Bota lá no YouTube. Bota lá no YouTube. A gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor. Eu acabei de falar, né? Santa Terezinha nos dá um grande exemplo de como transformar as coisas ordinárias do dia a dia, né? De fazer a forma extraordinária, né?
o senhor não consegue, né, não consegue ler, o senhor lê, né? Aí fala assim, senhor, estou lendo pelo senhor, não por mim. Mas, por enquanto, bota no YouTube e Entendeu? ouve, que é mais fácil. Então, Tem filmes também, né? tem filmes, entendeu? A gente tem uma gama a Igreja Católica tem uma gama de padres que ajudam a gente aí. Se o senhor for no site do Padre Paulo Ricardo, o senhor vai achar ali inúmeros assuntos da igreja, o que o senhor precisar, entendeu? E ele tem vídeos, né, das diversas formas que o senhor precisar ali. Tia Deise vai ficar até com ciúme. Se eu vou botar o fonezinho e vai estar no celular e ela vai falar: o que você está fazendo aí no celular, Hilton? Daí ele está perguntando, porque eu leio e ele fica atrás de mim. Como é que é? Fala, me explica, eu tenho que ficar passando tudo para ele na escola. Tem que resumir, né, tia? Vai ser bom que eu vou botar o fone e aí não leva esporro, porque eu ouço tudo alto, porque as catracas já não estão muito boas, aí esporro não acerta, aí eu já não vou levar mais esporro. É o que vai... Pô, o que você está ouvindo aí? Que você está demorando e tal? Aguenta, fica quieta que depois eu vou te passar. Tá bom. Aí, parabéns, aí ouvir você falar, cara, é uma benção. Você, por Deus, de vários dons que Deus te deu, um dom maravilhoso que você tem, que eu admiro muito, é o dom da palavra. Não, por Deus. Que você tem. Você está de parabéns, abençoe você, abençoe o seu matrimônio, abençoe a sua família. Tudo de bom mesmo. E vamos legal. rezar não só para não passar o aborto, mas rezar por esses políticos, para acabar essa safadeza aí, que a gente possa, em vez de ficar se degladiando por política, a gente possa dobrar o joelho e rezar pedindo a Deus que interceda sobre esses políticos para fazer a coisa certa. Isso aí, amém. Que a gente possa ter paz no país, né? A gente possa ter paz no país, que a gente possa cada dia mais ter as pessoas voltando para Deus, né? Porque muito disso aí deixando Deus de lado, né? Mas é isso, tio Hilton, a gente basta querer, né? É verdade. Claudinha, fala aí Obrigado aí, Claudinha chegou tarde aí, ela me mandou a mensagem. Está desligado, Claudinha, seu áudio. Ela estava rezando no cenáculo. Não liga. Está desligado, Claudinha. Seu áudio está desligado. Seu áudio está desligado, Cláudio. Está desligado seu áudio. Peraí. Ligou? Ligou. Ah, sim. Então, eu estava... que toda quinta-feira tem um cenáculo da Movimento Sacerdotal da Mariano, que é o terço, depois a consagração à Nossa Senhora, e depois tem uma mensagem do Padre Gobi, entendeu? E aí, hoje, a coordenadora pediu para eu ler a mensagem do Padre Gobi, né? Outro dia, com o tempo, a gente conversar sobre isso. Aí, hoje, tirou meu dia. Eu falei assim, hoje não vai dar para mim participar, né? Mas eu assim, vou chegar no finalzinho, né? Então, eu peguei já no finalzinho, falando Santa Teresinha, né? Uma grande santa. Muito bom depois também, e eu só queria falar sobre um pouquinho, né, sobre exatamente o que está acontecendo, no final desse vídeo do Paulo Ricardo, ele fala sobre o resumo, que se vocês pudessem, né, passar um e-mail para as lideranças para não aprovar o aborto, seria interessante. E ele dá uma dica que você não precisa, porque o áudio é muito grande, então no finalzinho ele faz um resumo bem conciso de botar no vídeo, vou botar no e-mail, entendeu? Aí, se vocês puderem, eu também tenho os e-mails de todos os congressistas, se vocês tiverem tempo, puderem, por quê? Nossa Senhora fala, como Vanessa falou muito bem, quanto sobre essa parte de essas leis contra a vontade de Deus,
o demônio, principalmente o sacrifício de crianças. O demônio cresce muito. Então, ele fica mais poderoso para agir com as pessoas, né? E é exatamente isso. E outra coisa é o seguinte, Nossa Senhora fala lá em Fátima, que leis iníquas, leis que ferem a palavra de Deus, a vontade de Deus, se um país aprova essas leis, todas as pessoas vão sofrer por leis aprovadas iníquas contra a vontade de Deus. E, né, eles estão sendo como Herodes, né, que matou aquela infinidade de crianças, né? Então, o sangue, então, o demônio, ele gosta de sacrifícios, principalmente humanos, de crianças. E, ocorrendo isso, vai criar muita força sobre o mal, sobre o nosso país, entendeu? Por exemplo, na Suécia, foi aprovada, né, o aborto, exatamente, e nesse país é o país que mais tem estupro, é o país que mais tem estupro. Então, está mais que comprovado, quanto mais o sangue, o sacrifício humano, o sangue principalmente de inocente, cresce mais a força do demônio. Por isso que nós não podemos ser omissos de ver a gente podendo fazer alguma coisa para que as crianças não sejam sacrificadas, que o sangue de inocente seja sacrificado. Nós temos que fazer, porque a partir do momento que a gente teve conhecimento, entendeu? Nós temos que exatamente não, a gente pode pagar por omissão. Então, e eu, assim, desde já 2 dias atrás eu estou vendo sobre isso, mas é um assunto realmente muito grande, muito vasto. De ter um padre, o padre Zé Augusto também falou, eu vi o vídeo dele muito grande, é um complexo muito grande, mas no finalzinho, vocês põem, no final do padre Paulo Ricardo, ele fala bem sucinto e fala exatamente 2 partes que a gente tem que botar no e-mail, né? E eu posso passar um arquivo que põe, eu até liguei para lá, para Brasília, mas aí ela falou assim, não, é melhor você passar o e-mail. Eu liguei para Brasília, para o Maia, entendeu? Mas aí a secretária ela falou assim, não, melhor você passar e-mail. Então, eu vou passar para vocês, né, botando, se vocês puderem, pelo menos para 1 ou 2, que vocês puderem passar, se tiverem tempo, né, de exatamente falar que a gente não quer o aborto. Isso não vai não é a favor da mulher, pelo contrário, é contra a mulher, e fora isso, que isso por trás está o aborto. Como eles tentaram botar aborto várias vezes, escrever aborto, então o que eles estão fazendo? Eles não estão escrevendo um aborto, eles estão fazendo como se fosse um benefício para a mulher, que na realidade, se você for olhar, não é um benefício para a mulher, e pelo contrário, eles querem exatamente, são ONGs internacionais, da FOR, e tem mais outras 2, e Paul McCartney, que ficou responsável pelo Brasil de trazer há muito tempo, desde do Lula, da Dilma, para trazer exatamente o aborto, só que eles não conseguiram, porque nós somos um povo conservador, né, e que não quer isso, não quer. Então, são exatamente os comunistas que são a favor disso, né, e então a gente tem que lutar para que isso não ocorra, porque o país, Nossa Senhora falou, o país que aprovar leis iníquas, toda a população vai sofrer, toda a população. Então nós católicos, né, e nós
Nós temos que ir contra isso. Não podemos que nosso país aprove leis iníquas, tá bom? Estão me escutando? Tô sim, Claudinha. Ouvimos bem. Obrigada por compartilhar aí. O aborto aí nada mais é do que um interesse econômico. Né? Não, exatamente. É um interesse econômico, é um interesse espiritual também. O próprio demônio, ele instrui as pessoas para fazerem isso, porque ele quer isso, entendeu? Então, ele vai, né, são pessoas guiadas pelo mal para acontecer isso, porque aí ele vai crescer, entendeu? É espiritual e econômico. Eu vi um filme que, eu não sei se é um filme católico, eu vi na Netflix, Livrai-me do Mal, né? Então, mostra, né, ali a fragilidade, a investida, né, do inimigo para fazer com que as pessoas façam, né, o que ele quer, as maldades que ele quer, né? Aí, uma das pessoas induzidas, né, contaminadas por isso, matou o seu próprio filho. Então, realmente é terrível. Dani? Tá sem áudio, Dani. Então... tá sem áudio, né? Não, ela falou ainda agora. Ela tá sem áudio, ela disse que ela não falou, ela tá sem áudio. Não, mas você se desbloqueia. Não, eu liberei, mas parece que alguém fechou. Mas agora eu consegui liberar. Deixa eu te falar. Alessandro, parabéns, você é a bonitona aí. Era interessante você postar no grupo o Paulo Ricardo falando sobre o aborto. Gente... Ana, acho que postou ontem. Ana, então eu não vi. Ana postou no grupo, Paulinha? Postou. O vídeo está no grupo. Legal. Então ainda está aqui. Eu não consegui ver, então. Ontem foi um dia muito difícil. Não, foi hoje. Ela botou hoje. Foi hoje? Meia-noite. Ela colocou meia-noite de hoje. Rodrigo não deixou ela dormir, ela postou no grupo. Meia-noite acordada ainda, não sei fazendo o quê. Oh, meu Deus. Então tá. A gente não dorme, né, Paulinha? A jornada aqui é complicada também, filha. Aí eu peço desculpa pela ausência do Juan, né, porque ele já está até roncando, tá baixinho, por isso vocês não estão ouvindo. Mas ele ia gostar muito de estar ouvindo vocês, mas hoje realmente ele vomitou pela manhã e agora à tarde muita dor de cabeça. Eu acho que foi um remedinho que a gente tem tomado, porque as crianças tomaram Anitta, né? Que a pediatra receitou, e quando eles tomam Anitta, a gente também toma. E um dos sintomas pode ocorrer isso, dor de cabeça, essas coisas. Eu estou achando que seja isso. Mas, em todos os casos, ele já está dormindo, mas eu peço desculpa a vocês pela ausência. E eles foram fantásticos, como sempre, né? Alessandro e Vanessa são 10. Eu tô fora. Prazer ouvir vocês. Só Alessandro que é... Você deu a palhinha no final, né, amiga? Não vamos tirar seu mérito também, né? Mulheres unidas sempre. Foi ótima a conversa, a Cláudia também. As orientações da Cláudia agora também do e-mail, está sendo muito interessante. Vou tentar ouvir para poder executar. Isso aí. Agora, meu amigo Álvaro. Álvaro parece que tem irmão de Dani, né? É Álvaro, Thaís e Dani, parecido. É que é tudo branquinho, todo mundo é branquinho. Mas tem sol também, né? E piora. Deixa eu fechar meu microfone aqui. Álvaro, olha só, Álvaro, nossa reunião foi gravada, depois vai estar disponível lá no Drive. Tá. Aí dá para ver. Mas desculpe aí, mas hoje os planos foram meio que mudados por causa dessa cirurgia da minha sogra, mas
É que todo o trabalho que eu tive, tem que levar ela lá e trazer, e voltar, e tal, foi tudo feito hoje, né? Esse translado que eu faço dela aí, né? Então, que eu faço tudo amanhã, eu acabei fazendo hoje para ela amanhã aí já da casa dela lá, que ela vai fazer esse procedimento. Né, uma coisa simples, mas vai dar tudo certo. Cirurgião dentista, mas vai dar tudo certo. A gente reza por ela. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas depois eu vou lá, depois eu vejo lá com mais calma. Tá bom, meu amigo. Obrigado aí Desculpa a ausência. Pela presença aí. Thaís, fala aí pra gente rezar. Eu vou procurar aqui uma oração aqui da Santa Terezinha. Eu tenho que correr, meu celular está descarregando. Obrigada aí, eu sei que hoje o dia foi puxado, né? O seu dia também foi puxado e você fez de tudo para estar aí, passando isso tudo aí pra gente. Muito obrigada, foi muito bom. Mas foi para Deus, né? Como você falou comigo no WhatsApp hoje mais cedo, você falou agora, ainda agora. É para Deus, não tem jeito, fica perfeito, né? Isso aí. Quando isso tudo é para Deus, as coisas... No início estava dando um problema, não, vamos lá. Semana passada a mesma coisa, né? Dando problema. Pois é. Né, mas... Tem que ter uma dificuldade, né? Mas a gente supera. Ninguém prometeu tranquilidade pra gente, não. Pois é. Obrigada aí, vocês foram ótimos. Deixa eu achar aqui, acho que eu tenho uma oração aqui da Santa Terezinha. Aqui, não. Vamos rezar essa aqui. Deixa eu espelhar a tela aqui. Vamos rezar aí. Alcançar para nós, para nossa pátria, que é o país das luzes do Espírito Santo. Súplica. Estão todos vendo aí a tela, né? Estão todos vendo a tela aí, né? Então vamos finalizar aí o nosso encontro, né? Como eu falei, é sempre uma alegria, né? Estarmos juntos, mesmo que virtualmente, né? Essa alegria com certeza vem de Deus. Né? Alessandro, agora saiu. Então, Tereza de Lisieux para vocês, né? A história dela, né? E ficou um gostinho de quero mais, né? Pelo menos para mim ficou um gostinho de quero mais. Eu vou cumprir essa pena aí de ler esse livro dela e depois esses manuscritos dela, né? Depois eu divido com vocês. Então vamos fazer essa súplica, nessa oração e conforto aí de Santa Terezinha. Eu vou ler, né? E vocês vão só acompanhando. Minha Santa Terezinha do Menino Jesus, que prometestes enviar uma chuva de rosas sobre o mundo, peço-vos, realizai em minha vida vossa consoladora promessa. Preciso de uma chuva de graças que lave a minha alma nas águas das bênçãos do Pai. Intercedei por mim junto ao vosso bem-amado Jesus. Acompanha-me com vossas orações. Aumentai minha confiança na misericórdia divina. Desejo andar a passos largos no pequeno caminho que trilhaste, caminho todo feito de dependência e entrega aos desígnios amorosos de Deus. Alcançai-me a graça de não duvidar do amor de Jesus, do amor que Jesus tem por mim. Ajudai-me a crer diariamente no amparo de Deus sobre minha vida, quando estou aflita, quando estou ansiosa, quando estou enferma, quando me sinto fraca e desencorajada para orar, trabalhar e amar. Concedei-me, da parte de Jesus, o dom da alegria, a capacidade de sorrir e crer, mesmo quando houver escuridão dentro de mim. Fizeste do amor o objetivo e sentido de vossa breve vida.
enfrentaste com um sorriso todas as provações e nada negaste ao bom Deus. Que Jesus, vosso amado esposo, caminho, verdade e vida, esteja sempre comigo e sempre e com as pessoas que amo. Atendei-me nesta graça, com que insistência vos peço. Nesse momento, a gente pode colocar todas as intenções que estão no nosso coração. Pelo Brasil, pelo nosso país, pelos nossos irmãos enfermos, né? Pelas pessoas que estão hospitalizadas. Nossos filhos, familiares. Pelas pessoas que nos pedem oração. Às vezes a gente não lembra de todas, mas Deus sabe. Pelos nossos políticos, né? Em especial aí pelo Juan, né? Que está enfermo aí. Que seja simplesmente uma dor de cabeça, né? Que Deus possa restabelecer ele nessa noite. Amanhã, ele com certeza, aí, pela ação de Santa Teresinha, pela intercessão de Santa Teresinha, os anjos, né, e santos de Deus irão afastar dele essa enfermidade. Por todo o clero, pelo Papa, pelos nossos sacerdotes, em especial os mais próximos, né, pelo Padre Demétrio, pelos párocos de Tenente Jardim, hoje eu não sei mais o nome deles, pelo Padre Lucas, que eu tenho um carinho muito grande, pelos seminaristas, que eles possam persistir, perseverar no caminho trilhado, pelo cônego Fernando. Por isso rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos pedir àquela que é digna, né, de toda graça, de todo louvor, aquela que nos carrega com o seu manto, né, nos protege, diariamente intercede por nós junto a Deus, né, junto a seu Filho, que é a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Miguel! Oi, Miguel! Oi, Miguel! Ô, Miguel! Beijinho, Miguel! Tchau, gente! Boa noite! Cadê Um abraço no Juan, a estima melhora dele. Ficam com Deus. Obrigada, gente. Você pode falar. Fala, Claudinha. Tchau. Fernando está até agora trabalhando, ele não está podendo participar, ele tem que fazer um relatório para poder amanhã entregar no trabalho. Deixa tá bom? Ele falou comigo, Claudinha. Um abraço, Bela, um abraço, Fernando. Está lá no micro. Está lá no micro. Tá. Tchau. Boa noite para todos. Dorme com os anjinhos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Quer ver Miguel? Peraí. Não quero mais. Não quer mais? Ô, garota, Jesus. Ela falou que queria ver Miguel, agora ela não quer ver mais. Ela muda de opinião muito rápido. Tem que ser na hora dela, no tempo dela. Miguel. Você tem duas aí, a Alessandra deu uma equilibrada aqui. Eu e a Alessa não fica na indecisão, ele e Arthur já está decidido o negócio. Aqui não é mole, não. Eles são danados. Verdade, forte, meu Deus. Mas no final é o que a gente quer mesmo. Então, o gato russo, como é que você tá? Lindo. Beijo. Qual gato russo que você tá falando? É o mirim, é o pequeno.
Tchau, levado. Beijo. Beijo. Beijo, gente. Vai lá. Tchau, dá um beijinho, Belinha, tá? E na Tá. pequena Maria. Tá lá, Beijo, tá amigo. ela dormir lá. Beijo pra vocês aí também. Melhoras pra Juan. Tá, dormem com Deus, tá? Um Vocês abraço. também. Beijo, tchau, tchau. Tchau, Miguelito.